Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo para vocês e desta vez eu vou mostrar para vocês um modelo de roteiro de apresentação de TCC. Bacana? Mas antes de seguir esse roteiro, você pode conversar com o teu orientador e ele pode te ajudar também a modificar algumas coisas. Esse modelo que eu estou mostrando para vocês aqui é só uma sugestão, tá, pessoal? Ele não é obrigatório que você siga esse modelo que eu estou apresentando aqui. Bacana? Depois desse vídeo, eu vou gravar outro para mostrar para vocês, para passar algumas dicas de apresentação dos cuidados que você deve tomar com a defesa do teu trabalho. Bacana? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar esse roteiro para vocês bem rapidinho. Primeira página, quer dizer, a segunda página, você coloca teu tema. O tema é uma frase curta e objetiva, tá? E depois vem o problema. O problema é a pergunta que você quer responder. Por exemplo, qual é o custo por quilo na produção de tilápias na região de Ouro Preto do Oeste? Então, é uma pergunta. O objetivo também é só cuidar para começar com um verbo no infinitivo, como compreender, analisar, estudar, identificar, algo assim, tá? Então, começa com um verbo no infinitivo e é uma frase só também. Discussão teórica. Aqui nessa página da discussão teórica, você coloca os títulos do teu trabalho, só não precisa enumerar os títulos. Vamos imaginar conceito de custo, a importância da análise de custos, os tipos de custos e a forma de levantamento de custos, por exemplo. Vamos imaginar que esses sejam os tópicos que você colocou na tua discussão teórica. Aí, aqui você, nessa página aqui, você escreve um conceito com tuas próprias palavras. O custo é um conjunto de gastos que um determinado ente, uma determinada entidade teve para produzir alguma coisa, ou para elaborar um produto ou um serviço. Bacana, e daí você coloca os autores que concordam com isso, aí você relaciona todos eles aqui atrás. Mas cuidado, escreva com palavras simples, objetivas, vá direto ao ponto, diga o que é e pronto, beleza? Depois, a importância dos custos, por exemplo. Você vai explicar por que a análise dos custos é importante, ou por que o estudo dos custos é importante. Isso é importante por quê? Porque é uma informação gerencial, ou porque você precisa definir preços, ou você precisa ver em que situação a empresa opera. Então, você vai escrever uma frase ou duas no máximo, mas que sejam curtas, então, sobre a importância do teu tema, do teu assunto, por que aquilo é importante. E daí você coloca todos os autores que concordam com isso. Bacana, pessoal? Os tipos, continuando no exemplo de custos, os tipos de custos. Os custos podem ser diretos, indiretos, ou podem ser também classificados como fixos e variáveis. E aí você pode dizer aqui, custos fixos e variáveis, diretos e indiretos. De acordo com a aplicação, eles são diretos ou indiretos, ou depende da produção, dependendo da quantidade produzida, eles são fixos ou variáveis. Bacana? Aí é tudo simples, direto ao ponto, sem enrolação e sem grande texto, tá, pessoal? E sempre citando as fontes. As medidas dos custos, como você como você faz o levantamento dos custos segundo os autores que você consultou. E aí você diz assim, olha, o custo direto é apurado da seguinte forma, e daí você diz qual é a forma de apurar o custo direto, o custo indireto e tal. Tá? Mas tudo tem que ser objetivo, tem que ser rápido. Objetividade, simplicidade, palavras próprias, não copiar trechinhos
e citar as fontes dos autores que concordam com isso. Porque, na verdade, você está criando o teu conhecimento a partir do conhecimento dos outros. Bacana? E agora vamos à metodologia. O capítulo da metodologia. Primeiro você vai explicar se teu trabalho é quantitativo ou qualitativo. E quem fala sobre isso, vamos imaginar assim, que eu fiz um TCC e é uma pesquisa quantitativa. Quem aborda a pesquisa quantitativa? Vamos supor que seja o Wilson e o Davis, 2016. Eu coloco isso entre parênteses. Se o meu trabalho é descritivo, eu coloco também, e se o corte for longitudinal ou transversal, eu também coloco isso. Então, você vai dizer na apresentação, aqui no slide, você vai dizer pesquisa quantitativa, caráter descritivo e corte longitudinal. E na apresentação, para a banca, você vai dizer para o público o seguinte, olhando para as pessoas do público, você vai dizer assim, este trabalho é uma pesquisa quantitativa. Por quê? Porque foram levantados dados de uma métrica para se calcular os custos. E ele também é de caráter descritivo, porque ele descreve a atividade naquela propriedade rural e ele explica bem essa situação, ele descreve bem essa situação. E o corte é longitudinal. Por que ele é longitudinal? Porque eu fiz um levantamento dos custos em novembro de 2019, em fevereiro de 2020 e em julho de 2020. E daí eu fiz um levantamento dos custos nesses 3 períodos para fazer a comparação, para ver se os custos estavam aumentando junto com a quantidade produzida ou se estavam se mantendo, mesmo com o aumento da produção, ou se estavam diminuindo, para compreender o impacto dos custos variáveis e dos fixos em cima dessa atividade específica. É assim que você vai explicando, assim que você vai fazendo. É claro, sem estar escrito aquilo que você vai falar. Você vai explicar e você vai ter um roteiro daquilo que você vai falar, mas você vai explicar o assunto. Sobre essa apresentação, lembrem-se, eu vou fazer um outro vídeo para explicar para vocês. E daí, depois disso, você vai falar sobre a amostra. Por exemplo, a amostra deste trabalho são 129 pessoas, 80 delas atuam na área urbana do município e 49 na área rural. 68 são mulheres e os demais são homens. Então, essa é a amostra do meu trabalho. E identificando as fases em que cada uma dessas pessoas se encontra em relação ao assunto X, nós temos estes resultados. E os resultados, então, mostram uma predominância de situações diferentes para homens, mulheres, moradores da zona rural e moradores da zona urbana. Os homens estão predominantemente na fase 3 e as mulheres distribuídas entre as fases 3, entre as 3 fases. Os moradores da área rural estão mais na fase 1 e os moradores da área urbana estão na fase 2, e isso acontece por causa do fator tal, por causa de tal coisa, eles estão nessa situação. Perceberam que no slide você vai fazer bem resumido, curto. Aqui nas considerações finais, aqui você já não cita mais fontes, tá? Porque isso aí já é teu, tudo teu, tá? Limitações da pesquisa. As limitações da pesquisa merecem uma página na tua apresentação. Aí você fala das limitações. Por exemplo, se você é um estudante que estuda rotatividade de funcionários,
você fala o seguinte, por exemplo, você mediu a rotatividade de funcionários em vários meses do ano de 2020. Se você não fez uma análise em 2019, isso é uma limitação da tua pesquisa. Se a tua amostra foi pequena, você explica por que aquela amostra foi pequena. E daí tu explica também que os dados só servem para aquele grupo que você conseguiu e não podem ser extrapolados. Então, não existe como extrapolar os dados para outras populações. Bacana? Slide 15, recomendações para estudos futuros. Também é bom ter uma página especial na tua apresentação. Tudo simples e direto ao ponto, beleza? E os agradecimentos, tu pode fazer agradecimentos. Isso aí não é obrigatório, mas é uma coisa bonita de fazer. Então, você vai dizer o que aqui? Você vai dizer, agradeço ao meu orientador, o professor fulano de tal, aos professores da banca, os professores fulano, beltrano e ciclano, e a minha família, os meus familiares e especialmente a minha esposa, o meu marido, os meus pais, os meus filhos e tal. Mas não precisa explicar por que você agradece. Então, você não vai dizer assim, eu quero agradecer ao meu orientador, porque ele sempre foi muito prestativo e não sei o quê, porque meu marido me suportou. Não precisa explicar, só dizer a quem você vai agradecer, beleza? Se você quiser agradecer a uma pessoa só, também não tem problema, porque esses agradecimentos não são obrigatórios, tá? Bacana, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje neste vídeo. Assim que possível, eu gravo um segundo vídeo explicando sobre postura na apresentação, vestimenta e tudo mais. Bacana? Um grande abraço a todos. Espero que todos tenham sucesso na defesa de seus TCCs. Abraços a todos e espero vê-los em breve. Tá bom? Tchau, gente.